Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né, à nossa aula de sistema respiratório, né, fisiologia do sistema respiratório. Nas aulas passadas nós vimos algumas características básicas do sistema respiratório e hoje a gente vai dar continuidade, né, à mecânica respiratória e aí falando um pouquinho sobre os músculos envolvidos, né, os músculos envolvidos no processo de inspiração e expiração. Então vamos lá. Nós temos aqui a caixa torácica. Vou apagar aqui, não ficou tão bom. Então temos aqui a caixa torácica. É isso. E aqui por dentro, nós temos os pulmões, né? Aqui por dentro nós temos os pulmões. Então o que é que acontece? O principal músculo envolvido, né, no processo de respiração é o músculo que a gente chama de diafragma, tá, ok? Então como é que o diafragma ele se comporta, né? Como é que o diafragma ele está se comportando? O diafragma ele é um músculo que ele fica aqui, ó, na base do pulmão. E aí, quando ele está nessa fase relaxada, né? Quando ele está relaxado, ele está aqui na base do pulmão. E aí, quando ele entra no seu processo de contração, não é isso? Quando ele entra no seu processo de contração, ele vai dar uma encurtada, né? Então, ele vai ficar mais retilíneo. Então, você nota que ele deixa de ter esse formato de arco acompanhando o pulmão e passa a ter um formato mais retilíneo. Quando ele adota esse processo de contração e adota essa estrutura mais retilínea, não é isso? O que é que acontece? Ele acaba puxando os pulmões, tá, ok? Ele acaba puxando os pulmões. E aí o pulmão ele vai ganhar em altura, não é isso? Ele vai ganhar em altura. Se você tem um aumento da altura, você tem um aumento do volume. Uma outra característica também, pessoal, é que, acho que nessa imagem vocês vão poder visualizar melhor. Certo? Aqui o diafragma está relaxado. Aqui você tem o pulmão em roxo. Tá, ok? E aí o que é que acontece? Preste atenção na base do pulmão, ó, o tamanho da base do pulmão. Tá, ok? Quando o diafragma ele se contrai, ele fica mais retilíneo, não é isso? E o pulmão ele ganha em altura. Tá, ok? Ele ganha em altura. Só que o que é que acontece? Só o que é que acontece com a base do pulmão? Ela vai ficar bem maior, né? Então, ó, o pulmão ele vai aumentar o seu volume, não é isso? Ele vai aumentar o seu volume através do aumento da altura e da base, né? Então, o pulmão, quando o diafragma ele está relaxado, ele tem a base pulmonar, né? A parte de baixo do pulmão, o assoalho do pulmão, ele tem essa área. Quando o diafragma ele contrai e puxa o pulmão, então o pulmão ele tende a ocupar uma área muito maior, não é isso? O pulmão ele tende a ocupar uma área muito maior com relação à base. Então ele aumenta a sua base para preencher a caixa torácica, tá, ok? Então esse movimento de inspiração, né? Esse movimento de inspiração ocorre devido à contração do diafragma. Essa contração do diafragma faz com que esse músculo ele puxe o pulmão no sentido de cima para baixo. Esse pulmão ele vai se expandir, certo? Ele vai se expandir e o ar ele vai entrar, porque a pressão aqui vai ficar maior, não é isso? A pressão ela vai ficar maior e o ar ele vai entrar. Consequentemente, o volume pulmonar vai ser bem maior do que no momento da expiração. No momento da expiração acontece tudo ao contrário, né? No momento da expiração, o músculo diafragma ele relaxa, ele volta para a sua posição original. Se ele volta para a sua posição original, o pulmão ele retorna também, não é isso? O pulmão ele dá uma retornada. E como ele dá uma retornada, certo?
você tem a diminuição da base pulmonar. Então, essa área pulmonar, ó, você pode verificar que a área pulmonar aqui, ó, no momento do relaxamento, no processo de expiração, não é isso? Ela é bem menor. Então, o volume pulmonar, ó, é maior no momento da inspiração. Tá ok? O volume pulmonar é maior no momento da inspiração. Vamos apagar aqui. O diafragma ele é o principal músculo, pessoal, envolvido no processo de inspiração e expiração. E a gente fala isso quando está ocorrendo tudo natural. Então, quando ocorre tudo de maneira natural, sem nenhuma lesão, o pulmão ele não está sofrendo nenhuma comorbidade, então o diafragma ele é o principal, né? Ele é o principal músculo, né, que vai fazer com que ocorra esse processo de inspiração e expiração. Contudo, né, se o organismo, o sistema respiratório estiver passando por algum tipo de comorbidade, existem alguns outros músculos, né, que vão auxiliar no processo de expiração e inspiração, né? Então, existem alguns outros músculos que vão auxiliar nesses dois processos. O primeiro que a gente vai falar aqui, e um dos mais importantes, é o músculo, né, intercostal externo. Músculo intercostal externo. Então, nós vamos prestar atenção aqui, ó, entre as costelas, né, nós temos uma camada de músculo, que é o intercostal externo, e na parte mais interna nós temos um intercostal interno, tá ok? Então, então, o que é que vai acontecer? Esses dois músculos eles têm função antagônica. Então, enquanto o intercostal externo ele auxilia no processo de inspiração, o músculo intercostal interno ele vai auxiliar no processo de expiração. Então, como é que o músculo intercostal externo, que diga, ele vai auxiliar no processo de inspiração? Ele auxilia através de um movimento que a gente chama de movimento de alça de balde. Então, o que é que acontece? Digamos que você tem um balde aqui, tá ok? E aí você tenha a alça desse balde, certo? Quando você tem um levantamento dessa alça até a região do nível do balde, não é isso? Então, digamos que você tem um levantamento dessa alça desse balde até a região do nível desse balde, então você vai notar que essa alça ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá ok? Note que quando a alça está derriada, né? Quando a alça está derriada, então ela está mais próxima do balde. Quando a alça está no nível, não é isso? No nível da boca do balde, não é isso? Ela vai estar, o seu ponto aqui, né, mais distal, ele vai estar mais longe do balde. Então quer dizer que você teve um aumento dessa área aqui. É a mesma coisa que acontece com as costelas. Então, esse movimento de alça de balde é um movimento que acontece com as costelas devido à atuação dos músculos intercostais externos. Então, as costelas, ó, vocês podem ver, ó, que a costela está mais derriadazinha aqui, ó, não é isso? Ó? Ela está mais derriadazinha. Quando você tem a atuação dos músculos intercostais externos, o que é que vai acontecer com essa costela? O que é que vai acontecer com essa alça? As costelas são as alças, né, pessoal? O que é que vai acontecer com essa costela? Ela vai tender a ir para o nível, né? E aumentar o nível. Ela vai tender a subir como se fosse uma alça de balde. Tá, ok? Ela vai tender a subir como se fosse uma alça de balde. O que é que vai acarretar isso? Vai acarretar uma maior expansão da caixa torácica. Você vai aumentar a expansão da caixa torácica. Tá ok? Você vai aumentar a expansão da caixa torácica. E aí, consequentemente, ó, a costela estava aqui e recebeu aqui, você aumentou aqui ó, a expansão da caixa torácica. É tanto que a costela aqui agora ela está mais nivelada. Aqui não, ela está mais baixinha. Não é isso? Ela está mais baixinha. Já nessa outra, no processo de inspiração, ela está mais nivelada. Tá ok? Em contrapartida, né, no processo de expiração, quem vai atuar de maneira contrária é o músculo intercostal interno. Então, ele vai meio que atuar no retorno, não é isso? No retorno dessa alça para a posição original, né? Ainda nós temos músculos como o esternocleidomastoide, né, o escaleno, que vão atuar no processo de inspiração, e os intercostais internos e abdominais no processo, né, no processo de expiração, certo? Então a gente já ouviu falar daqui dos intercostais internos, mas os músculos abdominais, né, você também utiliza no processo de expiração.
principalmente naquele processo de expiração, que é quando você força a saída do ar. Porque, na realidade, o processo de expiração ele é um processo mais passivo. Então, você, que nem a gente já havia falado na aula passada, então você rompe mais barreiras, você rompe uma resistência maior no processo de inspiração. Então, já o processo de expiração é um processo mais de boa, ele é um processo mais passivo. Contudo, quando você quer eliminar mais ar do que o necessário, então você quer dar uma forçada no processo de expiração, você utiliza os seus músculos abdominais. Tá ok? Então você utiliza seus músculos abdominais e dá uma forçada nesse processo de expiração. Então vamos lá. Quando a gente fala da mecânica respiratória, a gente entra sempre nesse diagrama das excursões respiratórias, né? Então, quando a gente fala disso, né, a gente entra nesse diagrama das excursões respiratórias e começa a entender como é que se dá as capacidades pulmonares, começa a entender como ocorre a capacidade de ar pulmonar, certo? Então, quais são os fatores que alteram, né, a capacidade de ar pulmonar, né? Então, quais são os níveis de capacidade de ar pulmonar? Então, primeiramente, a gente tem que olhar para uma característica que é a característica natural, que é quando a gente está em repouso, a gente está relaxado, a gente está respirando de maneira natural. Então, aquela respiração que a gente chama de volume corrente, ó. Volume corrente. Deixa eu até pegar outra cor aqui. Pegar outra cor aqui. Esse volume corrente aqui, pessoal, está representado por todo esse diagramazinho aqui, ó, entre essa faixa e essa faixa aqui, nada mais é do que aquela respiração normal. É o que o pulmão se enche ao respirar normalmente. Então, é a quantidade de ar, né, o volume de ar que entra que entra no nosso sistema respiratório em uma respiração relaxada. Então, ó, em uma respiração relaxada, você tem mais ou menos a entrada de 500 ml de ar, tá certo? Então, é o volume que entra de ar no sistema respiratório durante uma respiração relaxada, tá ok? Esses 500 ml a gente pode dividir em duas partes. A gente pode dividir em 300 ml que estão efetivamente sendo trocados, né, pelos alvéolos. Então, desses 500 ml que a gente consegue inspirar, apenas 300 ml são efetivamente trocados, que podem haver, apenas 300 ml podem efetivamente ocorrer a troca, né, de gás carbônico pelo oxigênio. Esses outros 150 ml, a gente diz que ele está no espaço morto, né? Porque o que é que acontece? O nosso sistema respiratório ele é formado por um conjunto de tubulações. E é esse conjunto de tubulações não existe, né, o processo de troca gasosa. Então, a troca gasosa ela só vai acontecer nos alvéolos, na porção terminal, né, na porção terminal das árvores brônquicas, não é isso? Então, o que é que acontece? Toda essa tubulação aqui, em que o ar percorre para chegar até o pulmão, não ocorre a troca gasosa. Entretanto, esse ar ele foi puxado pela pressão, né, pela diferença de pressão pulmonar com a diferença de pressão ambiental, não é isso? A diferença de pressão externa. Então, o que é que acontece? Esse ar, ele é levado em consideração, sim. Ele é levado em consideração, sim. Então, é tanto que essa capacidade pulmonar é a quantidade de ar que entra, é o volume de ar que entra no processo de inspiração em repouso. Só que o que é que acontece? Dentro desses 500 ml que entram, 300, né, 300 ml estão efetivamente aqui, ó, nos pulmões, ligados ao processo de troca alveolar, né, a troca gasosa através dos alvéolos. Já esses 150 aqui, eles estão em uma zona que a gente chama de espaço morto, que é um espaço onde não ocorre troca gasosa. Tá ok? Então, dos 500 ml, efetivamente, apenas 300 ml podem sofrer a troca de gás carbônico por oxigênio. Tá ok? Então, o que é que acontece? Em condições normais, você está respirando 500 ml, mais ou menos, de ar, não é isso? Que a gente chama de volume corrente. Contudo, em determinada atividade física, ou então até mesmo porque você quer respirar mais ainda, você quer dar uma puxada de ar, você está passando aqui do lado do fogão, alguém está fazendo uma comida e você está querendo dar aquela puxada de ar para sentir o cheiro.
Então você puxa uma quantidade de ar a mais do que é o que a gente chama que é esse volume corrente. Então, quando a gente inspira mais do que essa quantidade do volume corrente, a gente está falando que a gente está inspirando, a gente está falando do volume de reserva inspiratório, não é isso? Que é essa quantidade aqui, ó, que vai após a quantidade de ar que entra, não é isso? No processo de inspiração, que vai após os 500 ml que são inspirados, né, no volume corrente. Tá, ok? Então, nós temos o volume de reserva inspiratório. Ainda, né, pessoal, nós, por exemplo, digamos que você está expirando, né? Então, você está expirando. Contudo, se você quiser expirar ainda mais, por exemplo, eu estou assoprando a bexiga, né? Então, assoprando a bexiga, você não vai encher o pulmão como se você estivesse enchendo ele como é que a gente pode dizer? Você não vai encher o pulmão como se você estivesse enchendo ele de maneira natural, em repouso. Então, você dá uma puxada a mais. Essa puxada a mais é o volume de reserva inspiratória. Contudo, você vai e assopra aquela bexiga. Estou enchendo um balão de aniversário. Então, você assopra aquela bexiga. Se você assoprasse de maneira normal, como se fosse no repouso, você teria assoprando 500 ml para fora, não é isso do sistema respiratório. Contudo, quer colocar, você não quer perder tempo, você está querendo encher aquela bexiga com mais velocidade. Então, você, com a ajuda dos músculos abdominais, você faz o quê? Não é isso? Você expira mais ainda, você força o processo de expiração. Quando você força esse processo de expiração, a gente está falando do volume de reserva expiratória, tá ok? Então, nós temos o volume corrente, que são os 500 ml, que são inspirados e expirados no repouso, e nós temos o volume de reserva inspiratório, que é quando você inspira mais do que o volume corrente, e nós temos o volume de reserva expiratório, que é quando você expira a mais do que você expira a mais do que o volume corrente. Você expira, tá ok? Contudo, você pode notar que mesmo que você utilize esse volume de reserva expiratório, nunca você vai conseguir eliminar todo o ar que está presente dentro do seu sistema respiratório. Então, esse ar que sobra, esse ar que mesmo você utilizando os músculos abdominais, você não consegue mandar para fora do seu sistema respiratório, é o que a gente chama de volume residual. Esse volume residual é importante porque ele evita que o pulmão ele cole. Se não tiver essa quantidade mínima de ar no sistema respiratório, o que, é que vai acontecer? As paredes do pulmão elas vão colar e aí você não consegue mais realizar o processo de inspiração e expiração, tá ok? Então, a partir dessas 4 características aqui, desse diagrama, né, respiratório, então a partir do volume corrente, do volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e do volume residual, a gente vai começar a entender quais são as capacidades pulmonares do ser humano, tá ok? Então, as capacidades pulmonares são as seguintes, tá ok? As capacidades pulmonares são as seguintes. Então, a primeira delas nós temos, preste atenção, a primeira delas nós temos a capacidade inspiratória. Então, preste atenção, onde é que a reta da capacidade inspiratória está indo? Ela está indo daqui, não é isso? Até aqui. Então, a capacidade inspiratória, ela leva em consideração quem? Ela leva em consideração o volume de reserva inspiratório e ela leva em consideração o volume corrente, tá ok? Ela leva em consideração o volume corrente. Quando a gente fala, não é isso? Quando a gente fala de capacidade vital, preste atenção. Então, onde é que está a capacidade vital? Ela está vindo daqui, não é isso? A capacidade está vindo daqui, a reta da capacidade vital, ela está vindo daqui até aqui. Então, quando a gente fala em capacidade vital, a gente está falando de quem, pessoal? A gente está levando em consideração o volume de reserva inspiratório, não é isso? Está levando em consideração o volume corrente e está levando em consideração o volume de reserva expiratório, tá ok? Então, capacidade inspiratória, essa primeira aqui, ó. Capacidade inspiratória leva em consideração o volume de reserva inspiratório e o volume corrente. Já a capacidade vital leva em consideração
quase todos, ela leva em consideração o volume de reserva inspiratório, ela leva em consideração o volume corrente e ela leva em consideração o volume de reserva expiratório, tá ok? Ainda, deixa eu pegar uma outra cor para não confundir vocês. Ainda a gente tem o que a gente chama de capacidade funcional residual. Então, de onde é que está indo a capacidade funcional residual? A seta dela está vindo daqui até aqui. Então, essa capacidade funcional residual, ela está levando em consideração quem? O volume reserva expiratório, não é isso? E o volume residual. Está levando em consideração o volume de reserva expiratório e o volume residual. Tá ok? Por último, né? Por último, nós temos aqui a capacidade pulmonar total. Então, se o nome é capacidade pulmonar total, está indo daqui até aqui. Então, essa capacidade pulmonar total leva em consideração o volume de reserva inspiratório, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume residual. Pessoal, é difícil de decorar? Não, volume corrente. O que é uma situação corrente? Uma situação corrente é que ela ocorre, né, de maneira natural, né? Então, ela é uma situação que tem um certo fluxo, não é isso? Então, quando você inspira e expira no repouso, é uma situação corrente, tá ok? Então, a gente chama de volume corrente o volume de ar, né, que é levado ao processo de inspiração e expiração, que na realidade é em torno de 500 ml. O volume de reserva inspiratório é a capacidade que você tem de inspirar a mais do que o volume corrente, tá ok? Já o volume de reserva expiratório é a capacidade de você de eliminar o ar do sistema respiratório a mais do que o volume corrente. Contudo, mesmo que você force essa saída de ar com a utilização dos músculos abdominais, ainda vai resistir uma pequena concentração de ar, um pequeno volume de ar dentro do sistema respiratório. Isso é importante por quê? Porque se você não tem nenhuma concentração de ar dentro do sistema respiratório, os órgãos eles podem colabar, eles podem colar, o pulmão ele pode colar. É a mesma coisa que ocorre quando você está, por exemplo, quando você assopra uma bexiga, né? Digamos que você assopra uma bexiga. Então, o que é que vai acontecer? Você aumenta aquela bexiga. Quando você solta aquela bexiga, ela seca. E aí as paredes da bexiga ela entra em contato. É tanto que dentro da bexiga tem tipo um pozinho. Aquele pozinho ele evita que as paredes da bexiga elas se colem. Ela colhem, tá certo? O nosso pulmão ele não tem esse pozinho para evitar que as paredes se colhem, mas em compensação ele não elimina todo o ar que está presente no sistema respiratório, evitando assim com que as paredes do pulmão eles não se grudem, né? Eles não entram em contato e se grudem. É tanto que, não sei se vocês já chegaram a presenciar alguma situação dessa, quando criança se engasga, a principal conselho da médica é não puxar no nariz, né? Porque tem aquela cultura de quando a criança engasga, né? Você puxa pelo nariz. E o que é que acontece? Ao puxar pelo nariz, você pode estar puxando aquele líquido que a criança se engasgou, né? Que a criança deixou entrar na via respiratória, mas aí, em compensação você pode estar colocando uma força tão grande que você vai fazer com que as paredes do pulmão da criança elas se grudem, elas encostem uma na outra e devido ao líquido presente nas paredes pulmonares, essas paredes pulmonares elas se grudem, se colabem e não se soltem mais. E aí a criança ela morre asfixiada. Tá ok? Então, nunca chupe determinada situação no nariz de uma criança. Nunca puxe pelo nariz da criança, tá ok? Quando você tiver uma criança engasgada e tal, você coloca ela de cabeça para baixo, apoiada na mão e dá pequenos tapinhas nas costas que a gravidade ela vai fazer a função, tá ok? Então a capacidade pulmonar são essas capacidades aqui que o pulmão ele
Pode ter, dependendo da circunstância que a gente esteja analisando. Se você está analisando a capacidade inspiratória, você está levando em consideração, não é isso? O volume de reserva inspiratória e o volume corrente. Se você está analisando a capacidade vital, você está levando em consideração o volume de reserva inspiratória, volume corrente e volume de reserva expiratória. Capacidade funcional residual, não é isso? Volume de reserva expiratório e volume residual, e capacidade pulmonar total leva em consideração todos esses volumes aqui presentes no processo de inspiração e expiração, ok? Então, uma questão importante quando a gente fala de capacidade pulmonar é esse conceitozinho aqui, ó, que é a capacidade residual funcional, tá ok? Que é essa capacidade residual funcional. O que é essa capacidade residual funcional, né? Então, aqui, ó, o volume no qual a força, né, de recolhimento elástico dos pulmões e de expansão da caixa torácica são iguais em magnitude. Professor, não entendi nada, não entendi nada. Então, preste atenção. Nas aulas passadas, eu expliquei para vocês a complacência, né? Complacência nada mais é do que a característica que o pulmão e a caixa torácica têm de se expandir e retornar ao formato original, ok? Então, o que é que acontece? Você tem aqui, deixa eu pegar algumas cores, tá ok? Vou pegar algumas cores. Você tem aqui o pulmão. Beleza? E conjuntamente, não é isso? Conjuntamente, você vai ter a caixa torácica. Então, essas duas estruturas, elas atuam juntos. O que é que vai acontecer? O pulmão, pessoal, o pulmão, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Uma cor entre essas duas, que dê para... Deixa eu pegar o preto, né? Então, o que é que acontece? O pulmão, né, pessoal, ele tende a retrair independente do volume. Então, toda vez que você estiver analisando o pulmão, independente do volume de ar, ele vai tender a retrair. Ele vai tender a se retrair. Ele vai tender a se... Como é que se diz? Ele vai tender a se contrair, tá ok? Já a parede torácica, ela pode retrair ou expandir dependendo do volume de ar, tá certo? Então, o pulmão independente, preste atenção, o pulmão independente do volume de ar, ele sempre vai tender a se retrair. Ele pode tender a se retrair mais ou menos, mas ele sempre vai tender a se retrair. Então, o que é que vai acontecer? A força do pulmão sempre vai ser de retração, certo? Ele sempre vai tender a se retrair. Essa força ela pode variar conforme, não é isso? Conforme a etapa do ciclo respiratório e conforme o volume de ar que esteja dentro do pulmão, mas ele sempre vai tender a se retrair, tá ok? Já a caixa torácica, ela pode tanto retrair como ela também pode expandir, dependendo, não é isso? Dependendo do volume, tá ok? Do volume de ar que esteja presente nesse sistema. Então, quando a gente, ao explicar essas duas características, essas duas observações, nós vamos tentar entender o que é a capacidade residual funcional. Essa capacidade residual funcional é quando o volume ele está em equilíbrio, tá certo? É quando a pessoa ela está no estado de repouso. Então, quando a pessoa está no estado de repouso, o pulmão, não é isso? Ele vai tender a se retrair e a caixa torácica ela vai tender a se expandir, tá ok? Ela vai ter tendência de expansão. Contudo, você pode notar que essas duas setinhas elas têm o mesmo tamanho. Então, por essas duas setinhas terem o mesmo tamanho, quer dizer que elas possuem a mesma força, só que elas estão em sentidos contrários. Contudo, quando você tem forças iguais em sentidos contrários, você tem uma anulação, não é isso? Então, você tem uma situação de equilíbrio. Aqui você vai ter uma situação
de equilíbrio. Então, você vai ter um equilíbrio do volume pulmonar, não é isso? Com o volume torácico. Então, você vai ter um equilíbrio da complacência pulmonar com a complacência torácica. Eles estão em